Olá, meu nome é Desirê Cordeiro, sou psicóloga clínica e psicodramatista. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que serão disponibilizados no nosso canal sobre temas que consideramos importantes. Hoje vamos falar sobre o assunto deste primeiro trimestre de 2021, as vacinas. Primeiro, você sabe para que servem as vacinas? A ideia das vacinas é dar um vírus enfraquecido, um vírus morto ou um pedaço de um vírus em grande quantidade para que o sistema imune do nosso corpo possa conhecer ele. Mas e aí? E aí que quando o sistema imune reconhece algo que não deveria estar lá, ele produz uma resposta, que geralmente envolve anticorpos ou algumas células especiais, que ajudam a combater esse invasor. Os anticorpos são pedaços de proteína que se ligam naquilo que entrou no organismo e não deveriam estar ali, e sinalizam para as células que elas têm que atacar e matar esse invasor. Funciona como se fosse um sinalizador que localiza e direciona o ataque das bombas que aparecem nos aviões de guerra dos filmes, por exemplo. Essa é uma ótima comparação de como é que funciona o nosso sistema imune. Aí, o corpo aprende a responder e passa a produzir uma resposta imune que vai ou acabar com todos os vírus ou diminuir seu ritmo de multiplicação e fazer com que a doença seja mais leve. E aqui temos outro dos conceitos importantes quando falamos de vacinas. O objetivo da vacinação é evitar que as pessoas fiquem doentes, mas se já ajudarmos as pessoas a ficarem menos doentes, evitando ter quadros que façam elas irem para hospitais e UTIs, por exemplo, já temos algo mais que significativo. Se conseguirmos isso, já mudamos o que poderia ser uma doença diretamente letal, ou seja, quando ela mesma mata a pessoa, ou indiretamente letal, ou seja, quando, por encher os hospitais de pessoas com essa doença, faz com que pessoas com outras doenças ou coisas que precisam ser acompanhadas ao longo da vida não possam ser tratadas, por exemplo, serem operadas, socorridas nos pronto-socorros, e com isso não possam voltar a receber um cuidado mais adequado por conta da sobrecarga que isso gera no hospital. É o que temos visto muito ultimamente. Tá, mas então por que tem tantas vacinas? Muitas pessoas não sabem, mas uma grande quantidade de doenças tem vacinas diferentes. Mesmo a polio, que muitos de nós tomamos a vacina do famoso Zé Gotinha, lembram dela? Tem a gotinha e a injeção, sendo que nos últimos anos o governo passou a dar a injetável somente. Para a gripe, por exemplo, são muitos laboratórios diferentes que produzem anualmente a vacina com cepas diferentes. As cepas são características do vírus. Mas e no caso da Covid? Bom, no caso da Covid, temos uma questão importante, parecida com a vacina da polio. Ou seja, cada vacina funciona de uma maneira diferente e todas elas têm vantagens e desvantagens. Algumas delas usam pedaços de vírus em sua construção. São elas as da Pfizer e a Sputnik. Esses são mecanismos muito novos. A ideia dessas duas é injetar esses pedaços de vírus dentro das células por uma maquininha criada pelo ser humano. Outras usam um outro vírus modificado, o adenovírus, que é o vírus da gripe, com um pedaço de coronavírus dentro. São elas as vacinas da Janssen e da Fiocruz. Esse mecanismo ainda não tinha sido utilizado em vacinas. E ainda tem as que colocam pedaços mortos do vírus, que é a vacina da Coronavac, do Butantan. E ela é semelhante a muitas vacinas que tomamos hoje em dia, como a vacina da hepatite e a meningite meningocócica, por exemplo. A vantagem das mais modernas é que são as que parecem ter os melhores resultados, mas nunca nada similar foi usado na medicina, o que determina inclusive um custo alto e alguns pedidos específicos de alguns fabricantes para não serem responsabilizados se algo der errado, como é o caso da Sputnik. Isso não significa que não vá funcionar ou que vá fazer mal, só que não sabemos como ela funcionará ao certo. As que usam o vírus para mandar a informação são fáceis e baratas de fazer,
mas não tem a mesma eficácia e não tem também dados de segurança em vacinas, apesar de ser um mecanismo já bastante usado em outros contextos, inclusive com estudos para oncologia e tratamentos do câncer. Por fim, as com pedaços de vírus mortos são as menos eficazes, mas são as que têm o mecanismo de ação mais consagrado. E aí, você sabe o que a gente está querendo dizer com o termo eficaz? Existem várias maneiras de medir a eficácia. Uma primeira medida é ver se depois que você toma a vacina, seu organismo passa a fazer anticorpos. Mas isso não é uma medida que corresponde a funcionar sempre. Isso mostra que o seu corpo respondeu. Aí a gente tem que observar para ver se a resposta é só do tipo "Oi, eu te conheço" e nada muda dentro do organismo. Ou "Oi, não faz bagunça grande aqui não". Isso que poderia reduzir a gravidade, mas as pessoas ainda assim podem pegar o vírus. Ou "Ei, sai fora, nem quero te ver aqui", que é quando a pessoa não tem a doença, não pegaria o vírus. A que as pessoas mais falam e desejam é essa última, não ter a doença, não pegar o vírus. Falar que uma vacina tem eficácia de 95% significa que a cada 100 pessoas que pegarem o vírus em um determinado período de tempo, apenas 5 pessoas pegariam a doença, por exemplo. Se a eficácia é de 75%, um quarto pegaria. E se é de 50%, metade pegaria. Mas não adianta que todos que peguem tenham uma forma grave. E aí entra o fato que todas elas têm resultado, se não 100%, quase isso de proteção contra a morte. Ou ir para a UTI, ou ainda uma internação, que são sinais de que o quadro é grave. Por isso que sim, apesar de ninguém querer ficar doente, a eficácia contra quadros graves e morte é o indicador mais importante de todos. E aí sim, temos boas notícias de todas elas. Ou seja, todas elas são capazes de reduzir significativamente a gravidade que o coronavírus pode causar em nós. E quais são os problemas delas? A da Pfizer esteve associada a mortes em idosos com mais de 80 anos em alguns países da Europa. E o motivo ainda está sendo estudado. Precisa entender se tem a ver com a vacina ou se outra questão, ou seja, se eram pessoas que tinham maior propensão a morrerem de qualquer jeito, que é um quadro completamente aleatório à reação vacinal. Mas, de qualquer forma, esse é um alerta importante e está sendo investigado. A da Fiocruz, por colocar na gente um vírus de gripe com informações do coronavírus, pode causar 1 ou uns dias de gripe, mas aparentemente é mais tranquila. As pessoas ficam aflitas porque acham que estão com Covid, porque os sintomas são parecidos. E a Coronavac parece ser a mais tranquila de não causar efeitos adversos comuns, além da dor no lugar da aplicação. Mas, pessoalmente, eu conheço pessoas que tiveram sim reação vacinal a ela, então cada caso é um caso e precisa ser acompanhado. Mas o mais importante nesse momento, independentemente de qual vacina tomar, é tomar a vacina. Tomando a vacina, seja ela qual for, reduzimos de forma importante as chances de ter uma forma grave da doença, ser internado na UTI, morrer, diminuir a chance de ficar doente e também de não passar para outras pessoas. Por isso, sim, devemos tomar a vacina por uma responsabilidade individual e coletiva. Tome a vacina assim que você tiver possibilidade, assim que chegar o seu momento de tomar a vacina. Obrigada por acompanhar mais esse vídeo. Espero que vocês se cuidem e continuem usando os métodos para se cuidarem, que é a máscara, lavar as mãos e usar álcool em gel sempre. Não se esqueçam de checar os outros vídeos disponíveis no nosso canal. Fiquem bem. Até mais!